Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, eu fiz um shorts aqui no canal perguntando, né, por que o Messias veio na época errada, e várias pessoas deram a mesma resposta. A pergunta foi a seguinte, vou começar mostrando a pergunta para vocês. Aqui é Ezequiel 37, 26. E farei com eles, com os judeus, só que mostra que não tem nada a ver com os gentios, uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e eu os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário, que é o santuário, no meio deles para sempre. Então Ezequiel é bem claro, teria que vir um templo, né, quando viesse o Messias. Só que aí várias pessoas responderam com esse versículo aqui de João. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Então eles falaram, tá vendo, amadinho? O templo aqui que Ezequiel falou que o Messias ia construir era a ressurreição de Jesus, porque ele falava do templo do corpo dele. Será, pessoal? Vamos analisar. Vamos começar aqui primeiro com o contexto. O contexto fala assim de um Messias, então seria uma profecia messiânica. E o meu servo Davi será rei sobre eles. Primeira pergunta, Jesus foi rei sobre eles, os judeus? Cadê o registro aí no Novo Testamento de Jesus reinando em Jerusalém sobre os judeus? Tanto que aqui Davi, esse Messias tinha que ser que nem Davi. Davi foi rei. Então é o primeiro ponto. E todos eles terão um só pastor. Hoje em dia o que mais tem no Brasil e no mundo é pastor, né? E andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais. E habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos dos seus filhos. Preste atenção, eles iam habitar nelas, tanto eles, quanto os filhos dos filhos. Quer dizer, os netos deles iriam habitar na terra prometida. Preste atenção que esse detalhe é muito importante. Para sempre. Para sempre aqui não é literal, tá? É só um superlativo, mas quer dizer que eles iam, várias gerações iriam habitar aquela terra para sempre. Perdão, durante um longo período. E Davi, o meu servo, será seu príncipe. Vou repetir a pergunta, cadê o governo de Jesus? Eternamente, também é um superlativo. E farei com eles, aqui é com os judeus, tá? Não tem nada a ver com o gentil, uma aliança de paz, que será uma aliança perpétua. Eu os estabelecerei, deixa eu só fazer uma pausa aqui, Note que a aliança que Deus faria com eles, com os judeus, era uma aliança de paz. Olha o que Jesus falou aqui, Não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Tanto que logo após a vinda de Jesus, né, no ano 70, Jerusalém caiu. Ela foi cercada por Tito e Vespasiano durante 3 anos e meio, e todos eles morreram. Cadê os filhos e os filhos dos seus filhos que iriam habitar na terra para sempre? Cadê? Cadê a paz ali que Ezequiel está falando? Então Deus mentiu, Deus errou, Deus não sabia que ia acontecer uma guerra em vez de uma paz? Como é que fica? O próprio Jesus falou, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. E aí, como é que fica? Eu os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios, note que aqui a aliança não é com gentios, porque ele cita aqui os gentios, saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Então no contexto a gente vê que não tem nada a ver com Jesus, né? Quando Jesus veio, Israel caiu. Não teve aliança de paz nem nada. Agora vamos ver o termo aqui, O termo ali, que é esse aqui que eu coloquei amarelinho, ele é Mikdash ou Mikedash. Aqui eu copiei o versículo 26 inteiro, tá? Que nem vocês podem ver aqui, Berit. Deixa eu ver se eu consigo dar destaque aqui, Berit e Shalom. É uma aliança de paz aqui, Berit é aliança e Shalom é paz. Cadê a aliança de paz? E aqui é Berit Além. E aqui antes também, Lahem, com eles. Com eles quem? Com os judeus. Cadê essa aliança de paz? Se Jesus foi o Messias, cadê essa paz que não veio? Então fica aí para reflexão. Esse termo significa um lugar sagrado, um santuário, tá? Ele aparece 74 vezes na Bíblia hebraica, sempre como um local no templo, e não como um templo. Templo é recal. Então, como é que fica? Se Jesus falou de templo, destruir esse templo em 3 dias eu edificarei. Então, eles não estão falando da mesma coisa, pessoal, são termos diferentes. Ezequiel está falando de um santuário, que era um local que ficava dentro do templo, e Jesus está falando de templo, tá? Ezequiel mesmo utiliza esse termo várias vezes para se referir a um local dentro do templo. Ok, eu só peguei 2 versículos, tá? Porque é desnecessário mostrar todos, mas quem quiser pode usar o Bible Hub aí e ver, Ezequiel 5:11. Perdão. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente porquanto profanaste o meu santuário,
com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações. Também eu te diminuirei e o meu olho não te perdoará, nem também terei piedade. Aqui era uma coisa espiritual, pessoal? Não, era um templo físico. Então a profecia de Ezequiel fala de um templo físico. Até porque Ezequiel estava na Babilônia e a esperança deles é que Israel voltasse a ter um reino e ter um templo como era na época do rei Davi. É um templo físico. Ezequiel 9:6. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. Aqui, ó. Era um lugar espiritual, pessoal? Era o corpo de Jesus? Não, era um lugar físico. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E no capítulo 40 em diante, que é chamada Torá de Ezequiel, algumas bíblias colocam assim como epígrafe, ele descreve sobre um templo futuro, que iria haver em Jerusalém. Ele mede o templo, fala das colunas, dos querubins, tudo que ia ter no templo, e ele também utiliza esse termo santuário se referindo a algo dentro do templo. Aqui, ó, Ezequiel 43:21. Então tomarás o bezerro da oferta pelo pecado, e o queimará no lugar da casa, para isso designado, fora do santuário. Então o santuário é um lugar físico. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário. Tinha até uma porta. Se tinha uma porta, é um local físico. Que olha para o oriente, do qual estava fechada. Então, não resta dúvida que a profecia de Ezequiel lá 37 fala de um templo físico, que teria um santuário no meio deles. Logo a profecia se referia a um santuário físico mesmo. Outro problema é que alguns críticos textuais acreditam que o versículo de João 2:21 seja um acréscimo, porque ele não condiz em nada com o texto. Vamos ler aqui o texto de João 2, aqui, ó. Quando Jesus expulsa os mercadores do templo, segundo João. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. A casa do pai dele era o corpo dele, pessoal? Não, era o templo físico que havia em Jerusalém, ó. Não façais da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? E Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo, este. Aqui, ó, tem até um pronomezinho grego, que é touton, aqui, ó, este. Então, do que Jesus estava falando? Era do corpo dele? Não, era do templo. Derrubai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Aí, de repente, a conversa muda de sentido. Mas ele falava do templo do seu corpo. Não, na verdade, é que já perdeu completamente o sentido, que ele tinha expulsado os vendedores do templo. Os judeus vão questionar ele por que ele fez aquela algazarra no templo. Aí ele fala: derrubai este templo que eu reconstruirei. Aí depois alguém foi lá, talvez um escriba, um copista, e colocou isso aqui. Não, amadinha, era do corpo dele. Mas não faz nenhum sentido aqui com o texto. Você pode ver que eles estavam falando do templo. Tanto que os judeus dizem aqui para ele: em 46 anos foi edificado este templo. Então era do templo físico que eles estavam falando. Então, pessoal, o Messias prometido aqui na época de Ezequiel, ele teria que vir numa época em que não tivesse o templo. Porque a esperança de Ezequiel, não só dele, mas dos judeus que estavam lá na Babilônia, era que o Messias fosse reconstruir o templo. Tanto que essa até hoje no judaísmo é considerada uma profecia messiânica. Porque hoje o Israel não tem o templo. No local do templo lá tem aquela mesquita, né, e aquele domo da rocha lá em Jerusalém, então eles não podem construir o templo. Mas aqui a profecia era para uma época que o Messias viria numa época que não teria o templo, tá? Tanto que uma hipótese que eu já levantei aqui no canal, eu tenho um vídeo sobre isso, é que o Messias prometido aqui seria o próprio Zorobabel. Zorobabel era descendente de Davi, Zorobabel foi governador de Judá, então ele exerceu um cargo como um rei, né, governando sobre o povo, e foi ele que reconstruiu o templo. Quando os judeus voltam da Babilônia, ele vai lá, pede autorização passiva e reconstrói o templo. Se eu lembrar, eu tento colocar aqui na tela final esse vídeo, tá bom? É um vídeo muito bom, que eu já fiz alguns anos atrás, que mostra isso. Mas seja como for, não é Jesus, porque quando Jesus veio, tinha o templo. Essa própria passagem de João, que eles citam tanto aí no shorts, prova isso, prova que ele veio na época errada, tá bom? Quem gostou, pessoal, dá um like aí, isso ajuda a aumentar a atividade, o alcance. Então eu sei que é chato ter que pedir em todo vídeo, mas vocês sabem que o YouTube tá bugado, eu já tô até meio desistindo do canal por causa disso, então dê uma forcinha. Se os vídeos voltarem a ter atividade, eu continuo no canal, tá bom? Então dê um like aí, comentem o que vocês acharam, ative o bendito sininho, tá? Que o YouTube agora tem que ter isso. Muito obrigado por ter assistido, paz a todos.